palavra e nada mais, e são os que não abrem mão da comunhão a despeito das implicações que isso traz. Verdade que estar em comunhão, vivendo em massa no meio de gente, traz implicações, a gente se aborrece, a gente se entristece, a gente se decepciona, mas a despeito disso nós não abrimos mão da comunhão, porque a voz do pastor da nossa alma é liberada no meio da comunhão, ele ordena sua bênção, sua vida para sempre, é bem amado? Nós não abrimos mão da comunhão. Então não venha com essa história que você é de Jesus, se você acha que pode viver sozinho, longe das outras ovelhas, porque o plano original de Deus é juntar suas ovelhas. Então, quem compõe a igreja são os que receberam Jesus como Senhor. Não tem a ver com instituição, com o nome da igreja, com nada disso. Bento precisa ler isso aqui. Vamos mais adiante, irmão. Me dá mais 5 minutinhos, amém ou não amém? Pois bem, qual o caminho de entrada na igreja? Atos 2. Vamos a Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Jesus disse como seria a sua igreja, sobre o que ela seria edificada. Atos capítulo 2 revela quando a igreja de fato foi edificada. Foi no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Aí aqui, Atos 2, 37, 38 diz assim: o Espírito Santo desce, Pedro fica de pé, e ele começa a pregar, e aí vem as primeiras conversões, e aqueles que ouviram o sermão de Pedro reagiram. 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí Pedro diz assim, vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer para entrar na igreja. Pedro então lhe respondeu, é o mesmo Pedro. Arrependei-vos, e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de quem? De Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é a porta de entrada para a igreja de Jesus? Conversão, arrependimento. A igreja católica diz que é o batismo. Batismo. Se você batizou, você faz parte da igreja. Agora esse versículo 2, capítulo 2, versículo 38 diz: arrependei-vos e... Aí então, cada um de vós seja o quê? Batizado. O que vem antes, o batismo ou o arrependimento? O arrependimento. O batismo é o que testifica que alguém se arrependeu, que alguém se converteu. Que ele se converteu é ter consciência de que é pecador e que carece da graça de Deus. Os discípulos lá de Atos entenderam o sermão de Pedro, que diz que Jesus, homem poderoso em obras e incontaminado pelo poder, veio pelo pecado, morreu na cruz por nós. Ele conta a história de Jesus Cristo e ele diz: nós cremos nisso. Nós queremos esse Cristo. O que nós temos que fazer? Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. E quando vocês se arrependerem, descer as águas como expiação dos mesmos, como testificação de que vocês se arrependeram. E aí então, vocês vão ser perdoados. O batismo do Espírito Santo será sobre vocês. Tem que ter arrependimento e conversão. Agora aqui, responda aqui para mim. Pergunta aos seus amigos da igreja romana, quando foi que ele se converteu ao Senhor Jesus? Qual foi o dia da sua conversão, irmão? Quando foi que você teve uma experiência real com Jesus? Ele não sabe nem o que é conversão. Pergunta para ele assim: você se lembra do dia do seu batismo? Seu batismo foi racional? Você escolheu se batizar? Foi uma decisão sua? Você é responsável pelo seu batismo? Não era bebezinho, pois então não é batismo bíblico. Porque não teve arrependimento, não teve razão, não teve decisão e não teve volição. O melhor do batismo é o churrasco depois dele. Leva a mão não. O que é conversão? Quando foi tua conversão? Não sabe. Quando foi que você se arrependeu dos seus pecados porque teve consciência dele? Não sei nem o que é pecado. Como é que uma igreja pode ser a única de Cristo? Não sabe nem como é que se entra nela. Por último, qual é a missão da igreja? Efésios capítulo 3. Paulo fala sobre o mistério da vocação dos gentios e o apostolado dele. Aí ele termina a sua palavra falando assim, a mim, o mínimo
de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades das regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Eis aí a missão da igreja de Cristo na terra. Paulo diz, nesse versículo 8, a mim, o mínimo dos apóstolos, o mínimo dos santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Aí no 10, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Paulo está dizendo que a missão da igreja é revelar os mistérios do reino, ocultos por todos os séculos aos homens. E ele começou a fazer isso aos gentios. Mas agora Deus dá esse mistério de revelar o mistério do reino a todos os homens, mas não só aos homens, mas aos principados e potestades. A igreja é a detentora do saber espiritual. A igreja é aquela que tem a chave dos mistérios ocultos desde os séculos eternos. A igreja deveria ser a detentora disso. O fato é que, na realidade, a gente vê uma igreja também que se diz igreja, mas que está preocupado com o cumprimento da saia da irmã, se a irmã usa brinco ou não, se bate palma ou se não bate palma. Não está preocupado se arrecadou oferta ou não, está preocupado se usa gravata ou não, está preocupado se pode beijar na boca, se beija na boca, se é com língua ou sem língua. Né? A gente está preocupado com a cor do cabelo da irmã. Né? A gente está aqui buscando poder, eu vim aqui buscar poder, santificação. Hoje é culto de consagração, nós queremos subir montes, mas não desce do monte melhor. É uma igreja que diz que é, mas é uma igreja que não sabe. É por isso que a igreja não cai na graça do povo. Aqui eu termino a minha palavra dizendo o seguinte. Para mim, Bento perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. O fundamento da igreja é Cristo, não Pedro, porque Pedro foi usado pelo diabo. Se compõe a igreja são todos os que receberam Jesus como Senhor e foram feitos filhos de Deus por causa disso. O caminho de entrada é arrependimento e conversão. E a missão dela é discernir a sabedoria espiritual e revelar ao mundo. De modo que eu entendo que a astrologia devia estar no domínio da igreja, praxeologia, quiromancia, yoga. A igreja tem que ser senhora de tudo isso aí. Como não é, o diabo usa tudo isso aí. A igreja tinha que ser a detentora do saber espiritual. Tudo que é sobrenatural, a igreja tinha que deter o conhecimento. E usar só para a glória de Deus, se de alguma forma fosse ter que ser usada. Agora, se de um lado eu não creio no que Bento diz, por outro lado eu não creio que toda igreja evangélica seja de Deus também não, irmão. E como eu já preguei aqui, uma igreja não